Nos primeiros séculos da história do cristianismo, milhares de cristãos perderam a vida por amor a Cristo. Muitos foram lançados às feras no Coliseu Romano, queimados em praça pública e mortos em prisões sombrias. Satanás perseguia todos aqueles que ousassem partilhar o Evangelho de Cristo com outros. Mas quanto mais cristãos morriam, maior era o número dos novos conversos. E com isso, o cristianismo avançava e ganhava força. Satanás então mudou de estratégia. Ao invés de perseguir os que pregavam o puro evangelho, ele se insinuou dentro da igreja cristã e corrompeu a verdadeira fé. A pura doutrina deu lugar às tradições e dogmas. A profecia das 2.300 tardes e manhãs, que estudaremos hoje, fala de dois acontecimentos. Primeiro, na terra surgiria a igreja remanescente, restaurando a verdade de Deus pisada pelo chifre pequeno. Segundo, no céu se iniciaria o juízo de investigação e, ao término dele, o chifre pequeno seria destruído. Fique atento, abre seu coração e vamos ao estudo de hoje. Um bom estudo para você. Nós vamos estudar o maior período profético que a Bíblia registra, 2.300 tardes e manhãs e a purificação do santuário. A profecia das 2.300 tardes e manhãs, Daniel 8,14, é o maior período profético da Bíblia. Pegue a sua Bíblia, abra em Daniel capítulo 8 e vamos dar sequência ao estudo que já estamos fazendo. Porque na semana passada nós começamos a estudar Daniel 8 e já vimos os dois animais. Estão lembrados? Quais eram esses dois animais? Carneiro e o bode. Vimos já esses dois animais que representam quais impérios? Medo-Pérsia e Grécia. Então nós temos que dar continuidade ao estudo de Daniel capítulo 8. Pois bem, nós vimos na semana passada, dentro já do capítulo 8 de Daniel, a visão de um carneiro e de um bode. E nós aprendemos de que o carneiro representava o Império Medo-Persa e de que o bode peludo representava o rei da Grécia. Nós aprendemos também que do Império Grego, desse bode, Daniel disse de que esse bode se engrandeceu e quando ele estava no auge do seu poder e da sua força, o grande chifre foi quebrado. E quem é esse grande chifre da profecia? Alexandre. Alexandre é o grande chifre. Ele morre aos 33 anos, em 323 a.C. O que acontece agora segundo a profecia? Seu reino é dividido. O reino é dividido entre quantos generais? Quatro generais. Como eles se chamavam? Seleuco, Ptolomeu, Cassandro e Lisímaco. Esses quatro generais dividiram o reino grego e também enfraqueceram. Mas a profecia diz de que depois desses quatro reis, depois desses quatro chifres, apareceria um chifre pequeno. Estão lembrados? A profecia continuou e falou do chifre pequeno, que ele se engrandeceria até o príncipe do exército e iria tirar dele o sacrifício diário e o lugar do seu santuário. Seria deitado abaixo. O exército lhe seria entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. E esse chifre pequeno deitaria a verdade por terra e o que ele fez iria o quê? Prosperar. Nós aprendemos aqui de que desde o Império Romano, depois do sistema papal, a verdade de Deus foi deitada por terra.
uma falsa cópia foi feita do santuário. Blasfêmias começaram a ser cometidas, como por exemplo a pretensão de perdoar pecados e assumir a posição de Deus. Nessa situação caótica, em que o chifre pequeno está pisando na verdade e está prosperando, um dos anciãos toma a palavra e, preocupado com essa situação, ele faz uma pergunta. Olha o que escreveu Daniel. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Até quando? E esse santuário aqui está sendo pisado, e esse exército aqui é o exército celestial e também os santos na terra. Até quando o povo de Deus vai sofrer? E então vem o texto central do livro do profeta Daniel. Daniel 8,14. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Até quando o chifre pequeno fará o que bem entende? Até quando o povo de Deus vai ser perseguido? Até quando a lei de Deus vai ser pisada? Até quando o mal vai triunfar? E a resposta do céu é: até que se passem 2.300 tardes e manhãs. Agora acompanhe comigo o raciocínio do capítulo 8. O santuário estava sendo pisado e o santuário seria purificado, até a purificação dele, no final das 2.300 tardes e manhãs. Mas no santuário nós tínhamos dois tipos de sacrifício. O sacrifício diário, que acontecia no pátio e depois ia para o lugar santo, onde o santuário era contaminado, e também tínhamos o sacrifício anual, que era oficializado no lugar santíssimo, que era o segundo compartimento do santuário, no dia da expiação, que era o 10º dia do 7º mês. Estas coisas Daniel entendia. Então Daniel queria saber de que purificação estava sendo falada. Essa purificação do santuário, a que se referia? Um outro detalhe. Olha o que Daniel escreveu terminando o capítulo 8. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito o quê? O anjo disse para Daniel: a visão das tardes e manhãs, 2.300 tardes e manhãs, é verdadeira, mas ela se refere a dias muito distantes, Daniel. E o próximo verso diz assim: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo há alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia o quê? Quem entendesse. Mas espera aí, não havia quem entendesse? Daniel não havia já entendido de que o carneiro era a Medopérsia e o bode peludo era a Grécia? O anjo não disse isso para ele aí no capítulo 8? Mas o que é que Daniel não havia entendido? A visão das 2.300 tardes e manhãs. Então, da visão do capítulo 8, ele entendeu quem era o carneiro, quem era o bode, que o chifre pequeno iria se levantar. Agora, o que ele não entendeu é a que se referia a visão das 2.300 tardes e manhãs, que não era para os seus dias. O anjo disse, é para dias muito distantes. Ele não entendeu essa parte. E quando Daniel não entendeu, o que ele fez? A Bíblia diz de que Daniel foi orar e estudar as profecias em busca de respostas. Agora olha para a sua Bíblia em Daniel, no capítulo 9, versículo 2. Olha aí, Daniel 9, verso 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel,
entendi pelos livros de que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de quantos anos? 70 anos. Verso 3. Voltei-me o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. E a partir do verso 4 até o 19, Daniel faz uma oração. Daniel está pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, pelos pecados do povo, e Daniel está orando para que o Senhor cumpra a sua promessa. Qual promessa? De que o cativeiro iria durar apenas 70 anos. Daniel olhou na profecia de Jeremias, e nós lemos com vocês aqui algumas semanas atrás, Jeremias 25, 11 e 12, aonde disse de que o cativeiro duraria 70 anos. Daniel leu o profeta Jeremias, descobriu que era 70 anos, e ele começou agora a questionar a Deus. O Senhor não falou que seriam 70 anos? Os 70 anos estão se cumprindo. Então cumpra a tua promessa, Senhor. Liberta o teu povo. Olha aqui no capítulo 9, particularmente para o versículo 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário, o quê? Assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Deus, o teu santuário está lá em Jerusalém, assolado, destruído. Nabucodonosor o destruiu. O teu santuário está destruído, mas o Senhor prometeu que ele seria restaurado. Nós estamos em cativeiro, o Senhor prometeu que seriam 70 anos. Agora cumpra a tua promessa. E Daniel começou a orar para que Deus cumprisse a sua promessa. Interessante que quando Daniel se pôs a orar, estudar a Bíblia e orar, que lição ele está nos dando? Nos momentos de crise, qual é a sua atitude? O que você faz quando a crise chega? O que Daniel fazia? Daniel foi ler a Bíblia, Daniel foi orar. Esta deveria ser a nossa atitude. Quando os problemas chegam, quando as dificuldades chegam, nós deveríamos recorrer a Deus através da oração, através do estudo da palavra. Agora, por que Daniel estava orando, pedindo que Deus restaurasse o santuário? Porque Daniel não havia entendido a profecia. Ele não havia entendido de que se tratava a purificação do santuário no final dos 2.300 anos. Ele pensava de que seria a restauração de Jerusalém. Ele estava buscando respostas. E enquanto ele orava e buscava respostas, o que é que aconteceu? O anjo Gabriel foi enviado até Daniel para explicar a visão. E olha Daniel 9, verso 21. Falava eu ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão do princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Versículo 22, ele queria instruir-me e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende o quê? A visão. Quando Daniel começou a orar, Deus deu uma ordem no céu e enviou o anjo Gabriel para vir até ele e explicar a visão que ele não havia entendido do capítulo 8. O que ele não havia entendido do capítulo 8? As 2.300 tardes e manhãs e a purificação do santuário. E agora o anjo volta para explicar justamente essa visão. A expressão tarde e manhã é uma expressão bíblica para dizer um dia. Então são 2.300 dias. Mas em linguagem profética,
segundo Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7, cada dia em profecia representa um ano literal. Então nós temos 2.300 anos. Quando se passassem 2.300 anos, o santuário seria purificado. E a purificação do santuário tem a ver com um desfecho, tem a ver com o fim da obra do anticristo. Pois bem, o anjo começou a explicar para Daniel a visão. E ele então começou a falar da profecia das 70 semanas. Agora veja aí Daniel 9, verso 24. O anjo disse assim para Daniel: Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e para ungir o Santo dos Santos. O anjo Gabriel disse para Daniel: Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Eu queria que você entendesse que a palavra determinadas, no original hebraico, ela significa literalmente 70 semanas estão separadas, cortadas para o teu povo. Se Gabriel veio explicar a profecia dos 2.300 anos, e ele está dizendo que 70 semanas estavam sendo cortadas para o povo de Daniel, esse período de tempo está sendo cortado da onde? Dos 2.300 anos. Isso quer dizer que o anjo, ele dividiu a profecia. 2.300 é o período completo. Agora, destes 2.300, 70 semanas estão separadas, cortadas para o povo judeu, para o teu povo, o povo judeu, para que vocês façam 6 coisas. Em síntese, estas 6 coisas implicavam no verdadeiro arrependimento e da volta da nação de Israel para o seu Deus. Caso eles não fizessem, o povo de Israel seria rejeitado como nação escolhida. Então, o que Daniel entendeu é que a profecia das 70 semanas faziam parte da grande profecia dos 2.300 anos. Então vamos entender. Daniel não havia entendido a profecia das 2.300 tardes e manhãs e Deus enviou Gabriel em resposta à sua oração para explicar a profecia. Quando Gabriel chegou, ele disse para Daniel: Daniel, 70 semanas deste período estão separadas para o povo judeu, que é o teu povo. Se você pegar 70 semanas, cada semana tem 7 dias, e multiplicar por 70, você vai ter 490 anos. Esses 490 anos foi um período dado apenas para os judeus, para que eles finalmente se arrependessem. E essas 70 semanas, destinadas ao povo judeu, fazem parte da profecia maior que apontava para a purificação do santuário no final dos 2.300 anos. Está claro até aqui? Estamos acompanhando? E você em casa? Está entendendo essa profecia? A maior profecia da Bíblia? Quem é Cristo para você? Daniel 9 declara de que ele, Daniel, era um homem muito amado pelo céu. Todos nós somos amados pelo céu. Deus nos ama muito. E todas as vezes que nós voltarmos para a leitura da Bíblia e para a oração, anjos também serão enviados para nos ajudar na compreensão dessas verdades. Por isso, meus amigos, estamos nos aproximando do fim da história desse mundo. Eu e você precisamos fazer também o devido preparo. Haverá um dia
de que a oportunidade também findará para todo ser humano. Eu posso ir ao Santo dos Santos, me prostrar, fazer minha petição. Posso ir ao Santo dos Santos, mesmo sendo tão pequeno. Seu plano me aproximou, estou perto do grande Deus. Nunca mais sacrifício de sangue de animais, porque o sangue do nosso Deus foi todo suficiente para nos lavar e nos purificar.